Salve, salve família! Casa nova, estúdio novo, o Ala tá sempre arrasando e inovando. Estamos aqui em mais um podcast ao vivo pra você. Reta final, agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro tá chegando. Dia 23 de novembro, quinta edição BTFF começa. E nós esperamos por você. Adquira suas entradas em btff.com.br. Pra você que quer expor conosco, está super convidado. E mais uma edição está chegando. E hoje nós temos convidados incríveis com um assunto que eu adoro falar particularmente. Eu sei quantas redes sociais, quanto a imagem, quanto a busca, né, pelo corpo. E às vezes a gente deixa as coisas passarem um pouco da conta. Então eu tenho pessoas aqui muito legais. Do meu lado, o Dr. Cláudio Messias. Obrigado, meu querido. Obrigado, eu. Cirurgião plástico, vai contar muita coisa legal. E também comigo, Luana Rocha, nutricionista, uma super amiga, uma super profissional. Muito obrigada pelo convite. Tô muito ansioso, obrigado a você. E Léo Máquina, tem uma história muito legal. E nós queremos muito saber de tudo e eu quero conversar. Turma, doutor, você que toma o seu café, pode tomar o seu café enquanto eu te pergunto. Lá no seu consultório, eu imagino assim, você já atende há muitos anos, né? Na sua grande maioria, né, as pessoas buscam, obviamente, uma mudança estética. E o que eu achei muito legal do seu contexto é o fato que muitos pacientes você não faz a cirurgia. Conta isso pra gente um pouco. A gente tava... Primeiramente, obrigado, né, Imagina. pelo convite. Obrigado, Lu, Léo também. A gente já se conhece há um bom tempo. E a gente estava conversando e é uma coisa que é interessante, né? Hoje em dia, a gente nota que a busca pela perfeição, pela beleza, é uma coisa, assim, muito diária, muito forte. Isso está muito forte, muito evidente, né? Com o aumento exponencial que a rede social tem tido, vem aparecendo cada vez mais. As pessoas acabam se espelhando em uma coisa que às vezes foge um pouco da realidade da vida de determinadas pessoas. E é uma briga diária, na verdade. É uma forma de falar como briga, mas não é uma briga, mas é uma luta diária que a gente tem para poder convencer alguns pacientes que aquilo que eles buscam ou aquilo que eles almejam não está só relacionado com a cirurgia plástica, está relacionado com alguns outros fatores também, né? Com hábito de vida, com como essas pessoas já se cuidam, como elas cuidam do próprio corpo, como elas cuidam da sua alimentação. E essa imagem distorcida da realidade às vezes atrapalha a gente. Então, o processo hoje para uma cirurgia plástica bem sucedida, ela transcende um bom cirurgião plástico. Eu acho que ele hoje em dia, a gente cada vez mais depende de outros profissionais para conseguir colocar na cabeça desses pacientes que a cirurgia plástica não é só o ato cirúrgico, né? Eu acho que é todo um processo, tem que ter um preparo pré-operatório, um bom preparo durante a cirurgia, uma boa técnica operatória. E o fundamental é que esse paciente entenda que, a depender, óbvio, daquilo que ele quer mudar no seu corpo, ele vai precisar obrigatoriamente passar por uma mudança de vida, né? Então, eu tento diariamente colocar isso para os meus pacientes, para que eles acreditem nisso que a gente fala, porque a gente acaba vendo que quando os pacientes conseguem levar isso ao pé da letra, a felicidade com o resultado cirúrgico, ela é infinitamente maior, muito maior. É bem interessante eu pontuar que eu não disse, né, bem nesse comecinho, que os três estão aqui por um motivo muito, muito, muito legal e vocês vão entendendo o contexto da história e Lu, eu vejo que você levanta muito essa bandeira, né, do bem-estar, da qualidade. A gente estava até conversando ontem sobre isso, né, sobre esse assunto, que as pessoas, o fato de você moraria numa casa suja, no banheiro sujo, por que o teu corpo você pode tratar de qualquer forma? Como você enxerga isso? O nosso corpo, né, é o nosso templo, né, a nossa casa de fato, para onde a gente for, em qualquer lugar do mundo, a gente mora dentro de si, né, a gente mora dentro de nós mesmos. E a questão da busca, né, por um corpo ideal vai muito além da saúde só física, né? Eu penso muito assim, a gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa falar de saúde em relação a um meio social, saúde sexual. Então, a saúde, o bem-estar, a gente tem algo muito associado à estética, assim, a uma boa performance, performar bem no trabalho, performar bem no treino. Não é simplesmente performar bem, performance é muito ligada, né, à atividade física, à atleta.
Mas a gente performa todo dia, né? A gente performa todo dia nas nossas atividades diárias e o que a gente quer é realmente ter o melhor em tudo que a gente faz. Então, eu vejo que é fundamental realmente ter esse autocuidado, né? Mas começando pelas bases corretas, né? Assim, eu vejo a cirurgia plástica como algo que vem a agregar muito. Quero falar mais sobre isso. Vem a agregar muito. Quero agendar. Assim como a nutrição, né? Mas a nutrição eu já vejo mais de uma maneira basal, né? Atividade física, ter uma alimentação realmente saudável, que não quer dizer uma restrição, não estamos falando em radicalismo, a gente está falando em, 80% do tempo a gente está realmente se alimentando de alimentos íntegros, de comida de verdade, tem uma boa hidratação, um sono de qualidade. Uma coisa muito interessante, eu fui pra casa dos meus pais na semana passada, e minha mãe me contando das coisas que a gente comia. Eles são jovens, né? A gente é de outra geração. Elegantíssimos, né? Então, por exemplo, nós comíamos cada coisa inacreditável, né? Aquelas gominhas de puro açúcar, refrigerante. Eu lembro que quando eu tinha um problema de intestino, o médico receitava refrigerante, né? Coca pra tomar, pra melhorar o intestino, etc e tal. O que muda hoje na tua experiência como profissional? E eu até queria depois que o Léo Máquina falasse. O que muda na tua experiência? Porque na nossa época, a gente comia muito mal. E hoje as pessoas têm mais, assim, essa nova geração tem mais informação sobre. O que aconteceu aí? Eu acho que talvez tenham dois fatores importantes, assim, Fê, relacionados a isso. Eu acho que talvez a gente realmente comesse um pouco mais de besteira, eu digo, mais guloseima, doce, essas coisas. Mas na nossa época a gente brincava na rua. Na nossa época a gente subia em árvore. Total. Na nossa época a gente saía para andar de ficava bicicleta. na rua o dia inteiro. Hoje em dia essa geração talvez tenha muito mais informação do que é bom e o que não é bom para se alimentar, mas não sai do celular. Total a energia sentido. que a galera de hoje gasta é passando o dedo para mudar o vídeo do TikTok. Concordo. Ou para ver Então, assim, talvez o que mude é assim, o déficit calórico, né? Antigamente a gente talvez tivesse um aporte calórico gigantesco, Sim. Talvez de uma qualidade até ruim, mas a gente gastava muito. Concordo super, ficava na rua o dia inteiro. Da minha infância, eu com 13, 14 anos, eu tava brincando na rua de polícia e ladrão, correndo, chegava em casa ensopado, com o dedo todo ralado. Hoje em dia, 13, 14 anos, a molecada tá na rua adolescente. bebendo, exatamente. Mexendo no celular, então... Faz total sentido, você respondeu a minha pergunta. Eu tinha um gasto calórico muito alto. Exato, então acho que talvez isso seja um fator, né? Óbvio que talvez a gente também não tivesse uma coisa que hoje em dia tem para todo lugar, que é fast food, né? Eu ia falar isso. E essa facilidade, né, em chamar as coisas. A facilidade do fast food hoje em dia é muito grande, não só isso. Eu acho que, assim, vocês falam que vocês são mais velhos e eu sou mais jovem. Realmente, essa questão... Você tá com quantos anos? Eu tô com 30. A gente não é mais velho, Léo. A gente é mais experiente. Eu não entendi esse comentário dele, doutor. Vocês são mais velhos que eu, mais experientes. Alan, faz alguma coisa Porém, que chamam a questão de velho? da alimentação, eu não acredito que ela se modificou ali na base. Porque, assim, tanto lá atrás quanto agora, o jovem, a criança, quem acaba tendo um controle maior da alimentação dele são os pais. Então, assim... Você teve isso? Só pra gente... Eu vim de uma família exatamente assim. Muita comida errada, muito doce. Apesar de quanto? Só pra vocês entenderem, tá? O Léo Máquina tá aqui porque o doutor fez a cirurgia dele, né? Então, conta rapidamente a sua história, só pra gente montar uma figura. Eu vim da obesidade desde os meus 8 anos, 10 anos. Inclusive, eu com 11 anos, eu já pesava o que eu peso hoje. Pra você ter uma base. Tá quantos quilos agora? Eu tô com 100, 98, 100 quilos. Eu já pesava mais de 3 dígitos com 100 quilos, com 11 anos. Você tá com quanto de altura? Eu tenho 8,2, 1,82. Doutor, eu tenho 1,69 com 93 quilos. 82. Pausa no estúdio. Parem de falar seus pesos e alturas. Se olhem no espelho, gente. Isso é relativo. Uma curiosidade. Aos 8 anos, você tinha essa percepção de espaço ou até a galerinha começar a fazer bullying? Eu não tinha essa percepção, na real, até praticamente a fase adulta. Fazer o quê? Porque eu tava tão grande. Até a fase adulta eu não tinha essa percepção. Não tinha. É algo que assim, deixa eu te explicar. Quando a pessoa engorda muito, quando fica muito obesa, tem um dia que você olha no espelho e você vê que você tá daquele tamanho. Mas peraí, Léo, mas você quando ao caminhar, é que você tava vivendo aquela história, então, né? Mas ninguém comentava a família, porque meu pai lembrava todo dia. Minha família inteira era obesa.
Então, assim, meus tios Você vê como o obesos, meio pai influencia, obeso, né? o ambiente o meio familiar de- O meio. era obesogênico. Então, assim, era meio que algo normal, assim, por se dizer. Claro, tinha um comentário ou outro, porque eu realmente estava ganhando muito peso. Mas, assim, eu como uma criança, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje como adulto de que é errado ser E gordo. quantos anos algo você do falou, tipo. opa, Quando eu tinha 23 anos... Pesando quanto? Eu tava com 160 quilos já. E aí eu fui parar no hospital com uns 26 de pressão. 27. por 26 por? 26 por 10, algo do tipo. Tava quase infartando. E aí eu comecei a ter vários problemas, não só eu deitava na cama e eu sentia meu coração bater, taquicardia, deitado em repouso. Imagina o esforço do coração, né? Pra manter, né? E eu comecei a ter esses problemas, não só isso, a parte social também, a parte... O que influenciou na parte social? Tudo. Eu Eu era sou uma muito- pessoa eu sou muito extremamente curioso, exclusa. tá? Eu era uma pessoa Me extremamente exclusa bloqueia. socialmente. Você me cutuca debaixo da mesa, doutor? Menos, Fernando. Eu tinha diversos momentos onde eu tentava interagir com as pessoas e tudo mais, mas eu me sentia muito deslocado. Ah, você sente... Mas pelas pessoas ou por você? Pelas pessoas, pela pressão social, de ser muito obeso. Você vê, por exemplo, seus amigos ficando com as meninas e ninguém olhando pra você, por exemplo. Isso acontece muito. Essa pressão social em cima é muito grande por uma pessoa que é muito obesa. Eu tô falando do caso extremo que é o meu, não tô falando pra uma pessoa que é um menos Sobrepeso. obeso. Já passou por sobrepeso. situações em lugares que não cabiam, você? Já, eu fiquei entalado numa roleta de ônibus, e todo mundo dando risada da minha cara. Isso daí foi um negócio que eu tive que fazer muita terapia pra superar. Ficou entalado real. Entalado real, de ficar uns 2, 3 minutos ali e não conseguia sair. 2, 3 minutos. É. É tempo eterno. Eu tive uma festa que eu tinha uns 21 anos, 20, 21, eu fui numa festa, e aí todo mundo bebeu e tudo mais, aí eu fui falar com uma menina e tal, a menina me deu uma humilhada assim, na frente de todo mundo, e aí foi bem feio, tanto que eu saí da festa, foi papo de coisa de filme mesmo, cara, que sabe aquele filme que você vê Sim. americano e tal, foi papo disso. Depois disso, eu me isolei completamente socialmente. Eu tinha Teu peso máximo, qual tinha sido? 109, mais de 200, 190. né? O último peso que eu vi na balança foram 190 quilos. Acredito que eu passei dos 190, né? E assim, gente, eu tô louco pra falar a cirurgia que você fez, porque não foi bariátrica, né? Não foi bariátrica. Foi na raça. Foi na raça. E aí com 23 você falou... Com Ops. 23 para 24, pela primeira vez na minha vida, eu tive o sentimento de, cara, se eu trabalhar com força, eu consigo. Mas você tentou por várias vezes. Tentei, mas sempre aquela coisa do pedir pra Deus pra emagrecer e não agir. É, realmente sabe? não funciona, Léo. Essa tática. Tem que mudar. Mas a maioria dos obesos tem esse pensamento. Ah, pensa que... É mesmo? É aquela coisa do eu quero emagrecer, mas sem ação. A ação é que muda tudo. Esse que é o grande problema. Por isso que a maioria das E você acha que, pessoas... Lu, uma coisa... Querer e não outra é só coisa... o poder, né? A gente tem que Exatamente. fazer. Gente, Exatamente. e toda pessoa que tá fora do peso, e eu sou dessas, tá? Mas eu não como nada. Gente, mas o que eu como? Nenhum Aí paciente você olha no assim, ó, consultório mas come esse pra chá mim. que você tá tomando, cheio de sódio, e não sei o quê. Você tem muito isso, né, Lu? Muito, muito. E assim, a gente... Eu Tô dando preciso risada porque conquistar. Desculpa, tô dando risada porque ele falando são alguns casos que a gente atende. Eu não a posso frase falar é, também. não como nada. É, Eu não como não, nada. eu preciso conquistar a confiança do meu paciente para que ele fale a verdade para mim, porque a maioria dos pacientes omite ou mente realmente, né? Você vê que a pessoa tá com um peso bem acima do que ela poderia estar, e ela conta para mim um relato de um dia que ela só toma café, água, um franguinho Gente, É a e um negação. alface. fotossíntese, então. E aí, obviamente, a gente sabe que o paciente está omitindo. Então, eu tenho que conquistar essa confiança. E algo que vocês estavam falando que passou, mas eu queria deixar, falar, é essa questão da alimentação da criança. Muitas mães chegam, né? Ah, mas o que é que eu faço? Meu filho não come um verde, meu filho não come uma salada. Era uma cinta na mesa. Né? Então, assim, eu sempre trago essa questão que, primeiro, a criança, ela não faz mercado, ela não tem dinheiro, autonomia para comprar absolutamente nada. Então, ela come o que tem em casa, né? E, segundo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a mãe, o pai, eles... Uma palavra convence, um O exemplo exemplo arrasta. arrasta. Então, os pais, eles não Preciso usar comem essa- salada. essa- Os pais, eles não comem fruta. E quer empurrar para o filho? Claro que a criança não vai comer. Então, a mudança precisa ser no ambiente. Exato. Tem o Tudo segredinho começa da no ambiente. A Lona é muito amiga da minha esposa. A gente tá de parabéns com o Bentinho, né? Tá. Com Meu quem? filho tem o Bento, meu Ai, filho. que nome- Ele que tem nome um lindo. aninho, ele tem 1 ano e ele tá super regrado na dieta. Mas o Muito que a Lona legal. falou é importante. Por exemplo, eu tomo muito refrigerante. Muito. Sempre A Luana sabe. Coca-Cola.
Coca-Cola zero. Sódio, não é tem o dia sódio, inteiro gente. Coca-Cola Olha o que zero. acontece na minha casa. Eu chego do trabalho, chego do hospital, do consultório, aí eu coloco a Coca em cima da mesa e eu faço questão de a gente comer sempre junto, quando pode. Meu filho aponta pra Coca, ele não fala Coca, ele fala papai. Então, assim, é isso. não É dá pra te literalmente ajudar isso. nesse momento. Literalmente é isso. Acho que as pessoas acabam tendo espelho. E, Eu tento, mas a assim, gente eu... O pai é o lembrar, né? nosso grande herói, né? Os nossos eu acho pais. que o meu caso... Vamos voltar em você, tá? Gente, eu sou péssimo, eu esqueço das pessoas, eu mudo de assunto, mas me ajuda, me ajuda. A gente Não, vai, a gente vai a gente voltar. vai, a gente vai Ô, mudando. Lu, mas uma coisa interessante, você falou, assim, eu acho que como eu corto muito o açúcar, eu não consigo comer doce. Como? Não sou hipócrita. Só que eu vou ao supermercado, eu não faço questão da barra, do chocolate, da bolacha. É tão industrializado pra mim, é tão empacotado, você vê que não é nada saudável ali. É. Então, eu sou daquele que eu vou na padaria, gosto de pegar comer um pão, colocar um ovo no meio, colocar um requeijão light que for, ou normal, que eu prefiro comer normal. Eu sou de comer comida mesmo, no sentido de pegar um risoto, pegar uma lasanha, pegar um hambúrguer, pegar uma pizza. Eu não serei convencido, preciso comprar, porque eu sinto já meu corpo, ele dá aquele pico de glicemia, puf, sobe e a me dá queda uma de depressão, energia. assim, é muito louco. E Então, aí você busca de novo esse pico, né? De novo no alimento. Exato. Que é o que geralmente as pessoas fazem, elas Ou voltam pro ciclo. daquela bad, você fica naquela bad. Ou a Sistema pessoa- Amy Winehouse. Exato, baixa. fica naquela baixa atividade, né, naquela letargia. Mas Letargia. em algum momento ele vai buscar sair disso e sempre vai ser com alguma E é um coisa looping, mais. né, Lu? É um looping. E eu falo, ontem eu comi um pouco mais de carbo à noite, eu acordei com vontade, com fome. Se eu tivesse comido tranquilamente o meu frango, minha salada, eu não ia acordar com uma fome. Ô, Léo, e aí você tentou fazer umas dietas que Deus te esperasse um sinal. E quando foi o primeiro gatilho? Não O consigo primeiro mais. gatilho de eu tomar a iniciativa de que eu ia me perder peso. Então, eu era daquela vida do cara que vai pra academia, fica uma semana e desiste. Vai pra academia, fica 2 semanas, desiste. É chato, né, gente? Treinar é chato. Eu Vai. não vou acho, na eu raça, amo, eu eu sou vou na raça apaixonada. Brasil. Hoje eu Eu sou amo. apaixonado também. Eu Exato. sou suspeito eu pra vou falar. todo dia, porque olha... Não, eu gosto de treinar, mas eu vou todo dia. Você gosta sim. Eu não. Ah. É porque a gente é uma relação de amor, meio que de amor e ódio ali, né? O quê? A academia. É uma coisa ali, assim, do horário, mas enfim. Então. E aí eu, mais ou menos em 2016, eu tomei essa iniciativa. Eu falei, eu não vou parar até eu chegar lá. Até eu realmente emagrecer. No início, eu vou ser sincero, eu achei que eu ia ser aquele cara o que perdeu bastante peso, mas aquele cara normal, gordinho e tal, que perdeu peso, mas tem uma vida saudável e tal. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu tô hoje, de ir para um palco de fisiculturismo e galgar novos horizontes, virar influencer dessa questão. Eu nunca achei isso. O primeiro gatilho foi, preciso cuidar da minha saúde. E para isso eu vou precisar me esforçar. Não vai ter outro jeito. Eu não tenho como ficar pedindo as coisas sem agir. Isso por diversas coisas que aconteceram Pedindo na minha como? vida. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando eu era jovem, tinha uns 15 anos, 14, às vezes eu deitava na cama e eu ia rezar. Eu rezava pedindo pra Deus, Deus, me ajuda a sair da obesidade, me ajuda me aquele troca de lance corpo. que ele queria... o doutor falou isso pra mim. Não de você, mas ele tem paciente que o procura transferindo essa habilidade. Exatamente. Eu colocava essa responsabilidade, no caso, Deus, pedindo pra é. Deus. O paciente coloca a responsabilidade no doutor. Enfim, quando eu assumi a responsabilidade, Pra falei, é você. culpa minha, e eu preciso... Eu colocava a responsabilidade nos meus pais. A culpa de eu ser obeso é dos meus pais, não é dos meus Isso é uma coisa pais. muito natural do Mas ser é humano. normal? Isso é a coisa mais comum que a gente vê, é do ser humano. Sim. É do ser humano. É a responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Pega aquele copo ali pra mim, por favor. Esse. Não foi muito mais fácil? Foi. Eu podia ter levantado, Sim. pegado aquele copo. Mas assim, é automático. Eu peço, alguém faz. Exatamente. O ser humano é assim, é normal. O ser humano é desse jeito. É difícil virar pra ti, pô, dá licença, eu vou parar de falar que eu vou lá buscar aquele copo. Isso gasta tempo, gasta energia. E as pessoas, muitas delas, óbvio, vivem disso. De querer responsabilizar ou passar Exatamente. função pros outros. Que é mais fácil, né? Criador e Na criatura. cirurgia plástica, no meu consultório, então assim, a gente acaba vendo, óbvio, não são todos os pacientes, mas aparecem pacientes que
por algum motivo se descuidaram, por algum motivo não conseguiram manter um corpo, e a gente consegue ajudar. Mas a gente consegue ajudar mais ainda quando esse paciente entende que ele precisa mudar o estilo de vida dele, ele precisa melhorar a sua alimentação, ele precisa melhorar o seu hábito. Aquilo que a gente conversou antes. Eu não sou rato de academia, quem dera pudesse ser, você também não é, eles são. A gente é do time do lado equilíbrio. Já foi esse cara. Mas não tem problema, tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá a gente tudo se aceita. ótimo. O grande problema, pelo menos na cirurgia plástica, é aquilo. Quando a gente quer alguma coisa sem entender que não é só a cirurgia plástica. É a mesma coisa que você estava fazendo. Você queria ser uma pessoa com uma saúde melhor ou menos peso, mas você não estava entendendo que dependeria mais de ti do que ficar só rezando. Óbvio que o rezar e o pedir a Deus também ajuda. Eu acho que independente de religião, quando você procura... Mas se você não levantar a tua bunda do sofá, você vai continuar tendo a mesma bunda mole que você tem sempre. E isso é pra qualquer coisa da nossa vida, não é só pra... Mas sabe que a questão que nós estamos levantando aqui é muito legal? O bem-estar, porque eu já fui esse cara, não, eu treino todos os dias, segunda a sexta. Sábado, domingo eu dou uma faltada, porque eu vou sair com meu companheiro, eu vou andar com os cachorros, eu vou pro cinema, nós vamos pro parque. Porque eu acho que saúde, lógico, tem a ver com saúde, sangue, o tipo, como é que tá teu sangue e tal, mas eu acho que é o bem-estar, o seu estado de espírito. Exatamente. Ontem eu fui na força do ódio. Eu queria que botasse uma bomba na academia. Eu não queria estar ali, mas eu preciso estar aqui. Porque como eu tomo banho, como eu como, como eu leio, você tem que ter um equilíbrio, entendeu? Então, essa busca, eu acho que fala sobre bem-estar. Eu não vou chegar em casa, se caso eu tenha lá um copo de cerveja na minha mesa, eu vou tomar. Ai, meu Deus, uma cerveja e tal. Sofrer, né, Eu não estou nessa busca. Já tive e eu percebi que naquela época era uma busca, no meu caso, de agradar ou ser aceito em algum lugar na qual eu não fazia parte, porque eu não sou artista. Eu sou empresário, eu não sou famoso, eu não preciso estar do meu corpo físico para ver. Né? Tem que estar bem comigo mesmo. Essa questão que você falou eu queria que uma bomba, eu fui na força do ódio. Podem acontecer as exceções de você não ir. A exceção, ela vai acontecer na alimentação, a exceção ela vai acontecer em todos os momentos da nossa vida. O grande problema é quando a gente deixa a exceção virar regra. Esse é aí que as coisas começam a desandar. Realmente não dá. E acontece muito na vida de muitas pessoas. Aconteceu na minha durante muito tempo. Sim, eu até E você ficou nesse tempo quanto, assim, de perder? Você perdeu quanto total? 101 Eliminou. quilos. 101 quilos. Perdeu 101 eu. quilos com mudança de estilo de vida. Perdeu eu. Pra mim, é a mudança de estilo de vida. Tudo que ele tá falando, vocês vão ver que que assim, por que durou 7 anos essa mudança? Porque eu não mudei só a minha alimentação, eu não comecei pra academia. Eu mudei como eu via as coisas que me afetavam na minha vida. O meu relacionamento com os meus familiares, o meu relacionamento com amizades, com amigos. Nossa, muda tudo, né? Muitas pessoas da minha vida. Cortei muitas pessoas da minha vida. Pra você ter uma ideia, cara, eu cheguei numa época que eu não tinha amigos, cara. Não tinha com quem conversar. É normal, eu cortei todo mundo. Pra mim, era muita gente, né? Era muita gente. Eu tive que cortar. Porque a minha mudança foi tão radical, tão bruta, que eu não tinha como manter essas pessoas mais. Mas foi a partir de amanhã ou foi uma coisa que foi criando contexto? Foi a partir de amanhã, nesse caso. Eita, que signo porque você é? Eu tinha a visão lá atrás que eu queria virar influencer, que eu queria fazer isso que eu tô fazendo hoje. Lá atrás eu tinha essa visão. Em 2021, quando eu ainda tava na pandemia, eu tive um reganho, né? Eu tinha descido pra 118 quilos, eu subi pra 160 quilos de novo. Eu tive uns 8 reganhos, tá? Nesse meio tempo. 8? Você quebrou o pé, não foi? Quebrei o meu pé, continuei treinando com o pé quebrado. Enfim, tiveram várias coisas que aconteceram, a história é muito longa. Só que eu lá atrás coloquei uma visão na minha mente e persegui essa visão. Lá atrás eu falava, um dia eu vou subir no palco de fisiculturismo. Eu ainda tava com 160 quilos, cara. Eu falava isso pro meu amigo. E hoje... Quando você me procurou, você tava com 120 Exatamente. E ele já tinha falado. Ele falou, Doutor Claudio não fez cirurgia nele, né? Ele me falou antes da cirurgia. E ele tava acima do peso, bem acima do peso. Era algo improvável. Assim, aí eu falei pra ele, você tá fora do perfil de paciente que eu opero, você precisa perder peso, isso e aquilo. Ele falou, não, eu vou voltar, eu vou operar e vou ser fisiculturista. Eu olhei pra cara dele e falei, não vai. Sério? Tá vendo? Não, eu gosto do Cláudio. O Cláudio é muito sincero. Depois eu quero falar sobre as suas quintas-feiras. Depois das suas quintas-feiras você falou. Eu não vi isso só de uma pessoa, eu vi de várias pessoas. Imagina, mas é normal. Cara, mas assim, ó, eu tenho uma... As pessoas de sucesso só tomam na cabeça todo dia. Ninguém... Você tá louco, você tá louco. Só que tomar na cabeça faz parte de você ficar mais forte pra poder... Exato. Lázaro falou uma vez nessa mesa, aliás, no outro estúdio, ele falou assim, as pessoas de sucesso aguentam pressão.
Quem não aguenta a pressão não faz sucesso. Meu, é foda. Não é fácil. Você com fome, sua família, tudo contemplando contra. Tudo O que você contra. cortou mais que foi mais brusco pra você? Cara, isso pra mim foi refrigerante, foi toda a quarta tinha um lanche. O que foi? Foi doce, cara. Doce. Doce foi um problema. Por dia era como? O que era normal? Você acordava e você normal, comia o quê? Eu tomava 2 litros de coca normal, um bolo inteiro sozinho. Acordou, o que você fazia? Eu acordava, eu já ia comer meu café da manhã. O que era? Pão. Quantos? Frios. Cara, era 3, 4. Presunto, que, queijo, assim, era eu comia frios. coisas com muita densidade calórica. Por exemplo, eu não comia fast food. Daí uma diferença da maioria dos obesos. Interessante. Nunca fui adepto de fast food, tanto que Não hoje em dia gostava. não gostava, não curtia. O máximo que eu comia era o mais saudávelzinho lá que dá pra colocar saladinha. E eu às vezes eu comia. Porque Qual, eu, gente? O Não sei qual é McDonald's? esse Né? O Subway. saudável. eu gostava de Ah. comer salada, eu gostava de comer legumes, só que eu gostava de comer todo o resto, que tinha uma densidade calórica enorme e eu arregaçava Sorvete, de comer, biscoito, cara. né? E comer limpo não quer dizer que você vai ser magro. Total. Total. Eu ia falar sobre isso, Total. né? A gente precisa falar De sobre início eu limpei minha alimentação, densidade. mas eu continuei obeso durante aí mais Exato. 6 anos, cara. Como E as é que pessoas é? confundem Ah. muito, porque os alimentos saudáveis, eles também têm caloria. E quando a gente está falando em emagrecimento, a gente precisa equilibrar a densidade energética com a densidade nutricional. O que é que as pessoas fazem na maioria das vezes? Vai lá no Google, como emagrecer 10 quilos em um mês. E aí tem a dieta da lua, da maçã, Do ovo. dieta de tantas coisas, né? E a pessoa corta simplesmente calorias, né? E joga fora toda a densidade nutricional também. E aí a gente vê pessoas doentes, a gente vê pessoas com baixa imunidade. E aí é a questão, a estética sobrepondo a saúde física e mental. É um grande problema. Então, qual é a função do nutricionista? Qual é a minha função? Do profissional de saúde, na verdade, é equilibrar a balança da saúde, né? Da densidade nutricional, que a gente precisa que os alimentos eles tenham densidade de micronutrientes. Além de carboidrato, gordura, né, e proteína, o alimento precisa ter vitaminas, precisa ter minerais, precisa ter fibras. E assim, alguns alimentos, tipo abacate, que é tão saudável, a gente sabe. Abacate é bem calórico, pasta de amendoim, super calórico. Então é super Esse possível. tipo de troca que ele fez, então. Isso, é super possível. Você comia muito. Comia, pasta de amendoim não, mas cara, eu comia em quantidades assim Em quantidade enormes, entendeu? também. Um exemplo, assim. Assim, que você comeu um dia assim, nossa, hoje eu comi demais. Até chegou a passar mal. Cara, vou te falar, um dia normal, isso de antes do emagrecimento ou depois do emagrecimento? Você quer que Durante eu fale? o seu processo? emagrecimento? Durante o processo. Não, eu luto com a obesidade a vida toda, então vou falar mais ou menos um dia. Um dia que eu tava com ansiedade muito, muito agravada, e eu fiz tratamento pra ansiedade também e tudo mais. Imagina. Multidisciplinar, psicólogo, Psicólogo, psiquiatra, passei por tudo isso. Fiz 6 anos de terapia, enfim. Um dia, assim, que eu tava muito ruim, voltava da faculdade, pegava uma panela de arroz inteira sozinho, feijão. Minha mãe fazia frango cozido, eu amava frango cozido. Eu botava 6, 7 pedaços de frango, a gordura do frango dentro, mais farofa pronta, salada, e eu comia numa bacia desse tamanho, cara. Sentava na frente da TV e comia. E seus pais tinham esse hábito também, né? Tinham. Eles não tinham esse hábito nesse nível. Nesse nível. óbvio. Mas, assim, fica aquele negócio assim de, já não sei mais o que fazer. Uhum. Todo pai fica meio impotente quando isso acontece. E isso é cíclico. Deve ser muito difícil, né? Eu lido com muito obeso hoje. Eu conversei, por exemplo, essa semana passada com uma mãe que veio falar comigo. Ah, meu filho, pô, conversa com ele. Meu filho tem 15 anos, tá muito obeso. Inclusive é um menino da academia. E aí eu conversando com ela e ela falou, não, porque ele às vezes ele come muito errado e não sei o que, tal. E eu perguntei pra ela, mas o que você tá fazendo pra melhorar isso? Ah, é porque às vezes ele trabalha, ele ganha o dinheirinho dele, não sei o que lá. E aí eu conversei com o irmão, em off. E o irmão me falou que a mãe apoia muito isso. Apoia bastante. Comprando coisas. Exatamente, tipo assim, corrobora, sabe? Então, assim, aquela negação não é só do obeso, ela também é das pessoas que estão em volta do obeso naquele ambiente. Claro. E quando você pega para quebrar esse ambiente obesogênico, por exemplo, da minha casa, eu fui a primeira pessoa a buscar ajuda psicológica, psiquiátrica. Depois disso, todos foram juntos. Ah, tá. Minha Vou mãe tomar fez o lugar do bariátrica. Fê um pouquinho. É um Vou fazer exemplo uma- que Claro. arrasta, Gente, um mas exemplo. ó, eu curiosidade só minha, um ponto aqui. Uma curiosidade minha. De todos os fatores, assim, que você precisou remodelar do Léo, você acha que a parte da tua forma de pensar, a tua parte psicológica foi a mais fácil ou a mais difícil? A mais difícil, a mais demorada e a mais importante. De longe. Se não tem mudança de mental,
não tem mudança de pensamento, não existe emagrecimento a longo prazo. Não existe. Vai ter reganho, não vai adiantar. Por isso que a gente fala em reeducar, né? Por isso que, assim, o paciente chega pro Cláudio, chega pra mim, querendo um resultado rápido, é um tiro no pé. É um tiro no pé pra mim como profissional, pra ele como cirurgião plástico, é um perigo, né? Porque, assim, o resultado rápido, ele é possível, mas ele não é sustentável. Não. E a gente não quer isso pro nosso paciente. Eu não quero isso pro meu paciente. O Cláudio não quer isso pros pacientes dele. E o Léo, com certeza, pros seguidores dele também, as pessoas que se inspiram. Então, é um trabalho diário, de formiguinha, realmente, para você ir reconstruindo hábitos, para você ir reconstruindo uma forma de enxergar a sua sensação, a sua ansiedade, a sua frustração e não descontar na comida. Nutricionista não faz isso sozinho. A gente precisa de um atendimento multidisciplinar, né? A cirurgia plástica, ela é muito válida porque ajuda a pessoa a dar esse arremate em tudo que ela se dedicou, né? Ficou ali algo que ainda incomoda, mas que ela tendo aquele resultado, ela vai ficar ainda mais confiante, mais determinada. Uma coisa que é bacana, assim, que eu acho que é uma coisa interessante que a gente conversa, é a informação hoje, ela é muito fácil, né? Você digitar, foi como você falou, digita no Google, como perder peso, vai aparecer uma dieta ali, qualquer coisa. Acho que um problema muito grande é que existe muita informação que não é verdadeira. E ela tá muito espalhada também. Então, uma coisa que a gente nota, os pacientes, eles ainda não entenderam. Pelo menos na cirurgia plástica, a gente trabalha no limite. A cirurgia plástica, a maioria dos pacientes que a gente vai operar, a gente pega pessoas em tese saudáveis, que vão ser submetidas a um procedimento cirúrgico. E esse risco para essa cirurgia, ele existe, mas a gente tem que tentar trabalhar com o menor risco possível. Aí, às vezes, a gente está conversando com o paciente, eu pergunto para eles assim, a senhora tem pressão alta? Tenho, mas eu trato. Tem diabetes? Tenho, mas eu trato. E aí tá lá tudo tratado, realmente está tudo tratado. Tá tomando a medicaçãozinha para o diabetes, tá tomando a medicaçãozinha para pressão. Aí a gente coloca o paciente na balança. Via de regra, a gente faz bioimpedância para a maioria dos pacientes, mas de uma forma geral a gente usa o índice de massa corporal para poder, pelo menos, classificar esses pacientes. Aí na hora que você pesa o paciente está totalmente fora do peso, ele não está nem sobrepeso, mas ele está em algum grau de obesidade. E aí eu pergunto, por que a senhora não trata a obesidade? Sendo que para nós, na cirurgia plástica, é isso que as pessoas têm que começar a entender. Obesidade, tudo bem se a pessoa está feliz em estar acima do peso. Eu não me incomodo se tiver hater que fique bravo comigo, mas obesidade é doença. Não sou eu, não é o Cláudio Messias, não é o Dr. Cláudio Messias quem está falando isso. A gente sabe que o risco de um paciente que vai se submeter, óbvio, vou falar por mim, pela minha especialidade, a gente sabe que os pacientes que vão se submeter a uma cirurgia, se eles estiverem acima do peso, eles têm um risco aumentado, como se ele tivesse uma pressão alta e não fosse tratado, como se ele tivesse diabetes e não fosse tratado. E as pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de coisa. Precisa de mais informação para que as pessoas entendam que estar acima do peso, tudo bem que se seus exames estiverem todos normais, o que não quer dizer nada. Agora, se você está acima do peso, isso é um estado que não é de bem-estar, é um estado patológico, é uma doença. Eu me sinto bem estando com o meu peso. Cara, parabéns, não tem problema algum. Eu falo para os meus pacientes. Alguns se chateiam quando eu falo, imagino, você está acima do peso, não pode fazer uma cirurgia plástica. Alguns se chateiam com isso. A minha resposta para eles, ela é bem objetiva. Eu falo, você saiu da sua casa para procurar uma opinião profissional. Eu não vou falar para você aquilo que você quer. Você vai ficar chateada comigo ou não, que seja antes de operar, do que alguém da tua família depois, durante uma cirurgia, se você tiver alguma complicação, porque eu não quis tratar ou não te orientei a tratar uma obesidade que te levou a alguma coisa muito pior, eu vou chorar, a minha família vai chorar. Então isso eu não vou aceitar, eu não quero. E por isso tem... Óbvio, Fê, desculpa te interromper, que existem exceções. A cirurgia plástica é uma especialidade que ajuda de muitas formas. A gente trabalha com pacientes, às vezes tem pacientes que já existem estudos, pacientes que estão em processo de emagrecimento por causa do reganho. Em alguns casos, mesmo sendo arriscado, a gente coloca esse paciente para fazer uma dermolipectomia ou uma abdominoplastia, mesmo ele estando fora do peso, porque a gente sabe que aquilo vai trazer benefício para ele continuar perdendo. E não só o motivacional também. Existem estudos falando de alterações metabólicas, algumas coisas. Então, a cirurgia plástica é uma especialidade muito bonita para eu poder sentar no meu consultório e fazer tudo aquilo que o paciente quer sem ter que
Eu tenho responsabilidade. Eu quero fazer cirurgia com ele agora. Entendeu? O que eu faço? Não, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho que hoje a cirurgia plástica virou uma coisa muito comercial, né? Sim, isso que eu ia te falar. Todo mundo quer vender. Porque as pessoas morrem muito na mesa, né, doutor? Sim, no português, claro. Os colegas cirurgiões plásticos daqui a pouco vão começar a morder o cotovelo. Ah, você está trabalhando contra a cirurgia plástica. Não, não tô. Eu trabalho contra a cirurgia plástica de venda indiscriminada de procedimento mas isso é cirúrgico. ético. Isso eu acho errado. Isso é sua ética pessoal, entendeu? nem é profissional. Então, Você... E as pessoas que buscam isso, elas precisam ter essa orientação. Elas precisam saber. A maioria delas até sabem, mas foi por isso que eu perguntei para o Léo. Um fator mais importante quando a gente vai tratar um paciente é entender como é que está a parte psicológica dele. E se ele ainda não entende, ele tem dificuldade, ele não vai estar apto para fazer uma cirurgia plástica. Uma pessoa que não consegue... psicológico para um pós-operatório, uma pessoa que não consegue entender a realidade, não consegue. Foi a mesma coisa, o contraponto disso tudo. A Luana passou em consulta comigo. Eu falei pra ela que eu não vou operar. Então, um abraço pra ela. Aí depois, se alguém acha que precisa ser operado, olha o Instagram ela dela. Ela foi lá só pra fazer graça. Vai olhar o Instagram dela e ver se precisa ser operado. Mas se ela fizer, eu também quero. Né? Você disse sobre tratar a obesidade, como tratar a pressão alta, a diabetes. Axé. As pessoas não querem tratar a obesidade porque pra diabetes eu tenho uma pílula. Pra pressão alta eu tenho uma pílula. Mas isso é a coisa indústria, né? Farmacêutica. Aí, assim, esse, se você parar pra pensar, eu tenho alguns projetos que a gente cuida. Teve até um grande grupo que a gente trabalhou algum tempo. E até eu explicar pro cara que era melhor o consumidor final buscar na farmácia o remédio, o cara demorou... Meu, se o cara falar, eu quero o remédio da tal marca. Conseguimos impor, ele aumentou 80% das vendas. Porque, assim, hoje já mudou todo o contexto. As pessoas querem bem-estar. Por mais que até hoje as pessoas reclamam. Que eu já até engraçado, né? Ah, a minha pastelaria, ela não dá porque eu tenho que comprar tudo em remédio. Oi? A culpa é de quem? Peraí, não é do... Assim, eu sei, não tô questionando a quantidade do valor. Às vezes pode ser baixo. Mas é tão dinheiro para comprar remédio que não se cuidou. E é algo muito simples, que é um cotidiano. Doutor, quantos quilos de pele você retirou? Posso fazer a pergunta? Posso, obrigado. Eu acredito, né? Quanto retirou? O do Léo, assim, ele chegou, a primeira vez que ele passou com a gente, foi num ambulatório que eu atendo de quinta-feira lá em Santos. Tem que falar sobre isso. Você tinha me perguntado. Nós vamos lá depois, você vai ter que ter lá e você. Não, esse ambulatório, a gente tem um ambulatório na Santa Casa, que a gente atende junto com os outros colegas que são cirurgiões em formação. Falando nisso, um beijo pro Leandro Tuzuki. O Leandro é um dos meus sócios lá em Santos e da equipe que ajudou também na cirurgia do Léo. Quando o Léo nos procurou, ele estava acima do peso ainda, mas já estava nessa programação. Quando o Léo veio para a cirurgia, ele já estava com uma composição corporal muito boa. Muito boa. Ele tinha peso, mas ele tinha qualidade nesse peso. Legal. Então o que ele tinha de sobra era muito pele. Ele tinha pele, ele não tinha tecido gorduroso. Então, na cirurgia dele, se eu não me engano, foi algo em torno entre 1 e 2 quilos que saiu de pele. Mais nada. Que ódio, Léo, não é? Bem pouco, mas assim, foi o que foi preciso. E ele ficou bem. A gente tinha programado depois de... A programação era... Eu até comentei com ele, falei, cara, se sobrar pele do braço, peito, vamos programar para fazer. Ele falou, pô, eu vou competir, eu vou ganhar volume. Eu falei, não, então espera, porque provavelmente não vai nem precisar. Entendeu? Então, assim, a cirurgia dele, que a gente fez foi uma lipoabdominoplastia convencional, a coisa que a gente faz o mesmo procedimento para os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Diga-se de passagem, acho que isso é uma coisa bem importante. Não sei a opinião de vocês, a minha como médico, eu não sou contra a cirurgia bariátrica para perda de peso. Eu acho que cada caso tem que ser muito bem individualizado. Eu acho que não são todas as pessoas que conseguem facilmente, ou não vou dizer facilmente para te desmerecer, mas não são todas as pessoas que conseguem fazer realmente essa mudança, não são todas as pessoas que conseguem e realmente precisam, né? Eu só sou contra as pessoas partirem direto para uma cirurgia de obesidade, né? Seja ela bypass, sleeve, qualquer cirurgia, sem antes ter tentado alguma forma de melhorar a qualidade, ganhar perder peso de para fazer bariátrica. Isso hoje em dia acontece muito. Então, assim, eu moro com bariátricos, então eu sei bem como é. A cirurgia que a gente fez para o Léo foi exatamente a mesma cirurgia que a gente faz para os pacientes pós-bariátricos. Exatamente a mesma cirurgia. A retirada de excesso de pele e de tecido que sobraram em algumas regiões que incomodam. Como outras cirurgias plásticas têm essa indicação, é trabalhar aquilo que está incomodando o paciente. Então foi uma cirurgia super tranquila, sofreu um pouquinho no pós-operatório. Imagina, você ficou curvado, treinar, né? Voltou a treinar antes da 21 hora. dias eu comecei a voltou a treinar antes da hora. Assim, não julgo. Ia treinar de cinta, mas tudo julgo. bem. E tá tudo bem. A gente conversava sempre, né, a respeito disso. Eu voltei a treinar com 15 dias. Eu fiz
Então, eu sempre tive flanco. Sempre tive gordurinha nas costas e flanco. Treinava. E aí, cara, você vai ficar aí eternamente? Aí eu tava na cidade dos meus pais, tava meu pai e os meus 2 irmãos de costas, sem camiseta. É do berço. É genético. E aí eu procurei, ele falou, Fê, mas você tá muito magro pra cirurgia. Eu falei, engordei um pouquinho. Eu tô magro? Dá licença, então. Eu volto do jeito que você precisa. Aí ele falou, que você... Ué, quero fazer cirurgia. Passei bem foram 40 dias. E aí, assim, fiz os exames e tal. E realmente, no meu caso, eu fiquei muito mais estimulado, né? Porque eu tinha uma densidade relativa de flanco. Então, mas isso que e eu fiquei super feliz. As pessoas, elas falam algumas coisas sem perceber, tá tudo dentro do que a gente falou. O que ele falou foi, treino, e aquela gordurinha não saía. Cara, é o paciente ideal. Por quê? Porque você já treina. Você já tem um estilo de vida. É o paciente que não treina. E quer ser magrinho, né? Come. E quer ser magrinho. Exato. Não é que esse paciente ele não pode ser beneficiado por uma cirurgia plástica. Muito pelo contrário. É que esse paciente, ele vai ter um corpo que vai ser reflexo da vida que ele leva. Não adianta, eu quero colher morango doce. E o cara passa a vida inteira plantando abacaxi. O abacaxi vai ser doce, tudo bem, ele vai ser feliz, mas não vai ser morango nunca, entendeu? Então, assim, é o perfil do paciente. A gente acaba pescando as informações. E depois, quando eu terminei, o pós é horrível, né? Assim, não horrível, não é confortável. Você usa uma assim, aí você acorda... Ai, mais um dia. A drenagem, ela faz carinho na sua pele no primeiro dia e faz clock, né? E cinta. Parece que você foi atropelado por Eu fiz em janeiro. Fiz em fevereiro. Calor infernal. Janeiro, o ar não rendia, então assim, mas não posso reclamar. Aliás, Dr. Lute, muito obrigado. Mas o fato é que depois do pós, eu não faria tudo de novo. Eu fico brincando que eu quero fazer cirurgia, eu posso falar com você depois. Mas assim... eu fico brincando, talvez, com fundo de verdade. Mas o pós, eu fui super tranquilo no meu pós, mas é exaustivo. O corpo entra numa exaustão, porque é um trabalho ali diário, o corpo não para 24 horas, né? E eu sentava, ficava um pouquinho tonto, enfim. Mas isso me fez bem. E eu lembro que eu fiquei por 2 meses só comendo legumes e proteína, porque o meu medo era voltar ao flanco. E eu demorei 1 ano pra começar a comer arroz de novo. Aí minha mãe, você já tá feio, você sabe? Já passou. Aí eu tava... Aí eu fiquei... nutricionista nesse pós. Mas eu não conseguia. Lu, eu não conseguia. Eu tinha uma nutricionista na época e ela brigava. Come. Eu falei, eu não consigo. Porque assim, você vai ficar doente. Porque o meu medo era comer e engordar e voltar. E hoje eu fui ajustando, assim com isso. Já faz uns 8 anos. Mas é uma cirurgia que realmente foi um marco na minha vida, porque isso me incomodava. Enfim, ele tirou um pouquinho aqui na frente. Então você vê como tem toda uma questão de bem-estar. Né? A gente precisa saber separar, né? Quando a cirurgia ela vem realmente de uma forma muito bem-vinda, com um profissional competente, com segurança, realmente trazendo um bem-estar para o paciente que já tem um estilo de vida que foi, que tá ali, né? Que foi implementado. O caso do Léo eu acho magnífico, porque ele mudou o estilo de vida. Não é só que você passou por uma cirurgia de abdominoplastia quando você já tinha um outro estilo de vida. Isso é muito válido. O problema é a pessoa que não tem esse estilo de vida e que sai da cirurgia plástica e vai pro McDonald's. Ô, Léo, mas tem um ponto também. Eu já fui dar alta pro paciente que tava comendo um lanche do McDonald's. Entendeu? Eu costumo falar que dá pra mudar o meu CPF de lá pra cá. Eu já cheguei no hospital. É uma nova pessoa. Gente, escuta isso, olha que absurdo. Eu já cheguei no hospital, eu operei um paciente hoje. Aí amanhã de manhã eu tenho que ir lá dar alta. Aí eu vou lá dar alta, tem um pacote de comida dessa rede de fast food. Do McDonald's. Você vê como isso é um grande problema. Sem contar que é um que inflama, que é calórico, muito sódio. Sem nenhuma densidade nutricional. Aquele que entrega todas as cirurgias. Vai, Anitta. Eu tô ótimo, Anitta. Lute. Maravilhosa. Eu fiz nariz o ano passado. Era algo que me incomodava muito. Eu tinha uma nariz bem larga, era bem gordinho. Era bonita, não era não. Era meio exagero, mas eu... E aí eu lembro que o Dr. Carlos Portela, ele é um cardiologista, falou, Fê, no pós, fui fazer com o Lúcio também, e ele falou assim, Fê, no pós, não coma lactose, evita glúten, evita o máximo de comida, eu não compro, sabe, mas evita, sempre salada, muito líquido, né, comida legal pra você não inflamar. Agora, imagina você faz uma cirurgia, você come um McDonald's, o quanto que você inflama o corpo depois de uma cirurgia dessa? A Lu vai saber infinitamente melhor do que a gente. Hoje na clínica,
lá em Alphaville a gente trabalha com isso, a gente faz um preparo todo pré-operatório para desinflamar o paciente, para chegar na cirurgia o mais desinflamado possível. No pós-operatório também tem dietas específicas para cada paciente, para cada perfil de paciente, para cada tipo de cirurgia, porque a ciência vinculada à nutrição, à nutrologia, está muito avançada. Então, não é só a medicina hoje, ela caminha para um lado e as pessoas têm muito conhecimento daquilo que elas estão fazendo. Então, não é mais aquele só, o que eu posso comer depois da cirurgia? Come uma comidinha da vovó, sem temperos. Não, hoje em dia não tem mais isso, né, Lu? Hoje em dia tem muita coisa mais específica. Tem fases. A gente passou por uma fase recente agora de uma cirurgia de alguma pessoa conhecida da Lu, e ela muda a dieta dele semanalmente, dependendo da fase que ele está, da cicatrização, para que ele consiga ter um resultado melhor. Então, assim, tem suplementos também que ajudam. A alimentação hoje está muito, muito, muito avançada e só ajuda a gente. E como é isso, eu acho que... Como é isso? Ele falou, essa alimentação que você passa. A intenção é melhorar o processo de recuperação. Então, assim, muito legal a gente trabalhar com antioxidantes, né, para trazer uma melhora dessa reparação. Então, trabalhar realmente com comida íntegra. Então, proteína fundamental, né? Que a gente fez ali uma lesão tecidual. Então, a gente tem que entregar proteína para que aquele tecido repare de uma maneira eficiente. Então, tem um aporte proteico ali até aumentado do que o normal, né? Ali, às vezes... No pré-operatório tem dietas que desinflamam bastante o paciente. Isso. O paciente vai menos inflamado para a cirurgia. Isso ajuda muito, né? Muito. Você sabe que eu fiz a cirurgia no sábado, eu fiquei de repouso total, fiz drenagem todos os dias por 30 dias. Eu fiz no sábado, no outro sábado, né, eu já pude dirigir na segunda, lógico que dirigindo com certa cautela por causa da cirurgia, e eu voltei com 15 dias. Treinar, lógico que é tudo apoiado, aparelho, etc. No 30 dias eu nem lembrava que eu tinha feito cirurgia mais. E fundamental, de alimentação, de histórico de vida, você né? se alimenta direito, faz tudo corretamente, cara, passa bem rápido. Nosso corpo responde, né? Nosso corpo é uma máquina super inteligente. Muito, né? E você sabe que, por exemplo, é uma máquina. Mas sabe, engraçado, né? Às vezes, quando eu tomo vinho, eu adoro vinho, né? Se forem me presentear, a uva é Cabernet, só pra deixar claro. Não gosto de Cabernet Sauvignon, não gosto de Malbec. Eu gosto de Pinot Grigio. Mas eu sinto que depois o corpo, ele não acorda bem. Quando eu tomo vinho, sabe? Às vezes eu tomo 2 taças, 3... O corpo dá uma desacelerada, né? Eu sinto que eu não acordo bem, como se eu não tomasse bebida alcoólica, né? Mas é aquele tal do estado de espírito, né? O bem-estar, que também conta esse bem-estar. Léo, falando em bem-estar, como que foi pra você? Porque tem um programa de TV que eu amo assistir. Discovery Home, eu amo você sabe, né? Mas assim, tem um programa que faz obesos, tem aquele médico... Quilos Mortais, né? O quê? O Quilos Mortais cara, eu tava caminhando pro Quilos Mortais. Não, mas aí depois tem um programa que fala pós-Quilos Mortais, que eu mais amo ainda, que é de pele, né? Porque eu acho que você entra num certo limbo de novo. Você tá naquele limbo lá de perder peso, tá mal, aí você começa a perder peso... Agora tem pele? Não, mas é aí que Como assim? Eu vou te falar como foi pra você? O processo pra mim. O processo pra mim foi dessa maneira. Eu sempre prego muito, principalmente no Instagram, para as pessoas que estão emagrecendo, para as pessoas comemorarem as pequenas vitórias. Legal. Você comemorar os passos pequenininhos que você está dando e não focar ali no fim, é muito importante. Para mim, as peles, de certo modo, quando eu fiquei, né, com aquele acúmulo de pele, cara, para mim aquilo ali eu encarava como um troféu, cara. Incrível. Uau. Eu andava, eu fazia meu cardio, eu adoro fazer cardio hora livre, sábado e domingo, que eu tenho tempo livre e tal. Eu ia caminhar na praia aqui, cara, sem camiseta, e o pessoal via, eu todo musculoso aqui em cima, as peles, cara, era impressionante que as pessoas ficavam assim, me paravam na rua, conversavam comigo e tal. Então eu encarava isso como um troféu mesmo, tipo, eu conquistei isso aqui. Só que, para subir aos palcos, né, para continuar galgando, precisei retirar. Retiraria se não fosse para os palcos? Provavelmente, porque eventualmente é válido. Eu não teria sofrido tudo que eu sofri para não ter aquela estética boa que eu tava buscando já com a musculação, porque, cara, eu amo musculação desde antes de começar a praticar. Meu irmão já treinava, eu desde 2011. Léo, quando você fala que você sofreu, como que você define isso? Cara, Sofrer como? Sofrer o processo de
Perde peso, reganha. Não, mas Perde o quê? peso. Sofreu o quê? Porque assim, comida, cara, é muito louco. É bom, né? Comer é bom. Comida é maravilhoso. Ui. Comer é maravilhoso. É, Quem comer é um fala que ato não gosta? social. Ah, não gosto de comer. Sofrer, por exemplo, o sentimento de culpa de ter errado. O sentimento De fracasso. De querer Fracassar, emagrecer, mas não conseguir deixar de querer deixar de emagrecer comer. e não conseguir. O tempo que demorou pra eu emagrecer. Então, cara, eu ficava às vezes 6 meses, 1 ano, sem ver uma alteraçãozinha assim significativa. Olha, que Alterações legal isso que ele tava pequenas. falando. Quer completar? Não, assim, é incrível, porque tem paciente que chega querendo perder 2, 3 quilos e não consegue, culpa o mundo e você perdeu mais de 100. Então, e assim. Eu tô nessa fase Mas isso desses demora um 2, 3 tempo. quilos. Ai, me ajuda. E aí, Passa o cara, WhatsApp. Tudo isso foi acontecendo com o acompanhamento psicológico para eu conseguir lidar com as minhas questões emocionais e parar de me querer tanto aquela sede ao pote de chegar no fim. Aprender a Ansiedade, gostar do né? processo, né, Porque Léo? você transferiu a ansiedade para o processo. Porque Exato. a comida era o seu gatilho. Então, eu tinha limpado minha alimentação e tudo mais, mas eu ainda tinha os meus erros. Por isso que eu continuei obeso durante tanto tempo, durante o processo de emagrecimento. Tive Isso é tanto uma coisa reganho. interessante, uma coisa que me incomoda um pouquinho. Todo mundo que a gente se relaciona, a pergunta é, nós vamos comer o quê? Já reparou? É. Porque a mesa, eu mudei de apartamento faz uns 2 meses, e eu demorei a comprar a mesa de jantar, porque eu queria uma senhora mesa de jantar. Eu acho que aí a mãe do Rodrigo falou assim, meu companheiro, porque mesa une as pessoas. Eu fiquei pensando, e é verdade, tudo que você faz é a total. comida. É um evento. Pensando no nome, É. comemoração. O evento- Comemoração vem de comer. Aham. Você come Mora. com as pessoas. Você come e mora, de fato. Então, é um grande problema para muita gente que num processo de emagrecimento se isola. Exatamente, Né? e não precisa se isolar. Eu costumo falar assim, quando você vai fazer a primeira vez que você vai sentar na mesa, e você tá com o seu nutri, não é só refeição livre, você vai sentar com a sua família para comemorar alguma coisa, e você não pode comer aquilo que tá na mesa, isso aconteceu comigo várias vezes. A primeira vez vai ser muito difícil. A segunda vez vai ser menos difícil. A 15ª vez, você não vai nem ver, cara. Você vai sentar Doutor, na mas mesa. isso é uma E foto... não que isso possa ser sempre, tá? Exatamente, Assim, por um processo, ele exatamente. precisou fazer isso. E as pessoas têm que entender que para elas chegarem lá, elas têm que fazer. Elas têm que esse passar, negócio do né? equilíbrio, Exatamente. eu falo em equilíbrio, mas tem um pera lá, né? É. Para você chegar no equilíbrio, você tem que passar por um momento de Pelo pera lá. desequilíbrio, sim. Pra Você tem chegar que no saber alto, você dizer tem que não, passar no É porque deserto. eu acho que o erro, se me Exato. permite, que eu sou leigo, porque eu não vivi essa história, que é muito fácil falar. Mas eu acho que o erro das pessoas que precisam passar por esse processo é querer fugir da situação. Exato. Da vida, como sentido, Sim. sair da mesa. Mas se põe naquele Léo daquele passado e algum Léo que está assistindo hoje, Certo. que tá naquela situação. Porque pra você é fácil falar agora. Eu sei que passou. Sim. Ou você já conquistou. Não, eu tive diversos momentos onde eu não conseguia e exatamente isso me gerava frustração. E às vezes eu sentar na mesa, eu vou me comprometer hoje a não comer o que eles vão comer. Que E aí louco, eu falhava, né, cara? e aí eu comia, e aí eu fazia. E isso gera na gente aquele sentimento de tristeza, porque eu não entendia. Às vezes gera, na maioria das pessoas que estão perdendo peso, gera inclusive aquele sentimento de vou chutar o balde. Eu já falei mesmo, então não tem problema. Eu vou. Claro, segunda-feira eu volto. é super normal. O primeiro passo, errou, continua na próxima. Errou, na próxima refeição continua. Errou, continua. E aí você vai começar a tentar não errar mais, ou errar o mínimo possível. Exato. Eu cheguei em momentos, cara, de eu ter uma loucura tão grande pra comer alguma coisa, de eu, cara, pode parecer grotesco o que eu vou falar, mas de pegar, mastigar, sentir o gosto e cuspir. Fez parte do meu processo. E só sentir o gosto e é porque, assim, a afetividade com a comida de um obeso é muito forte, cara. Ele é o nosso amigo, é o nosso psicólogo, é o nosso companheiro. Por isso que é tão fácil para a maioria dos obesos sentar numa mesa de computador e ficar jogando e tal, e não ter relacionamento com outras pessoas, porque, cara, a gente sente toda aquela felicidade com a comida, geralmente. A gente sente todo aquele sentimento que a gente não deveria ter com a comida o tempo todo, foi o que eu falei, da exceção virar regra. A comida traz felicidade. Pô, eu adoro fazer uma refeição livre, sentar com a minha família, comer o que eu quiser, e hoje eu faço isso. Você já chegou nesse exatamente. É mais raro, porque eu quero subir no palco, é mais raro, mas eu ainda faço. Isso me gera felicidade, mas eu não busco a felicidade hoje na comida. Eu falei pra Lu essa semana. Eu como pra sobreviver. Eu sou assim, eu como 4 refeições por dia. Eu tomo café da manhã.
tapioca poliglicêmico. Vou comer tapioca todo dia de manhã. Não vou deixar de comer meu queijinho sem lactose, com meus Deixa ovos. feliz, não te deixa? É, eu Se tô te lá com a deixa- situação. A gente ajustando a quantidade, pode tudo, né? Quem come pouco, Aí à come tarde de eu tudo como um pouco. 4 refeições, arroz integral, uma proteína e um legume. Arroz integral, proteína e legume. Pra mim é muito mais fácil. Igual eu falo pros Nutri, eu até brinco com ela. Não me venha com lanchinho, com cottage, com... Isso Castanha. atrapalha a minha vida. Castanha, Não, castanha 3 de castanhas. Enfia, entendeu? Eu quero pão, quero comida. Sério, eu quero comida. Agora, à Densidade noite... calórica, gente, eu acho que é densidade questão calórica de... Porque aconteceu em casa. Eu sempre falo isso aqui. A moça que trabalha em casa. Ela tá com 65 anos. E aí ela foi numa Nutri, beleza. E ela viu a dieta dela, abacate. E não sei o quê. Falei, por que essa diversidade de coisa que não tá na rotina? Porque, comprar abacate. Comer abacate é bom. Já comprou um abacate bom? Pra ele ficar no Vamos falar ponto sobre certinho, abacate. no Demora. ponto Você só certo. passa raiva com o chato, abacate, o é cortisol chato. O aumenta. abacate, Ele aumenta assim, meu você olha cortisol. pra Chato. ele tá ali verde, você piscou, ele já passou. Sabe? Né? Ou você compra e não É fica nem difícil o maduro. ponto. Então são É. coisas assim que eu acho que dá pra facilitar. Eu não sou profissional, eu sei que tem a densidade que você fala, a Não importância. tem, mas é mais do que tudo, Fê. O fundamental é trazer algo que tenha adesão pro paciente. Então, pro Léo, Isso é eu importante. tenho que trazer pra ele o que tá dentro da rotina dele, nas quantidades que ele precisa e combinar os alimentos que ele tem acesso para que ele tenha não só o aporte energético de macronutrientes, de micronutrientes, e ele vai conseguir de acordo com a vida que ele tem, de acordo com a rotina não dele. só da vida de né? rotina, mas também de Financeira, questão financeira né? também. Esse Que é é um grande caro. problema. Tem muito nutricionista que Concordo. chega... Posso fazer Não um é comentário? caro, Posso fazer um gente. comentário? Uma vez eu conversei com o Léo, quando ele tava antes de operar, e é uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes hoje em dia, que comer bem custa mais barato Tá. do que comer besteira. Sabe por que a maioria das E pessoas... aí, se você for colocar na ponta do lápis, é verdade. Com certeza. Se você for pensar, comida saudável, comida Comida da terra. é mais barato. Custa caro comer besteira. Comprar... Ainda mais se você fizer pesquisa de preço, Entendeu? cara. Então, Você é uma pessoa que não tem uma questão financeira boa, eu vou falar da minha história. Eu não tenho uma condição financeira das mais maravilhosas. Então eu fiz essa minha dieta, essa final que eu fiz, cara, comprando repolho na feira, banana na feira, pesquisando nos mercados quais eram os preços menores. Uma alimentação quase idêntica, quase né? Todos os idêntica. dias. Eram todos os dias A as mesma mesmas coisa. A minha, refeições a minha com é as idêntica, mesmas A mesma sabia? coisa. Eu como todo santo dia, 4 vezes Você por não fica dia. enjoado? Eu tô enjoado nesse momento, tá? Até comentei em casa isso, eu compro... Mudou, né? Você viu agora, eu que tô comandando. Não, mas eu acho ótimo. Já dá uma aliviada. Gente, foca no doutor. Doutor, mas ó... Não, mas eu acho que é uma mesa redonda, round table. Lá em casa a gente compra frango picadinho já como se fosse estrogonofe, ela refoga lá, arroz integral. Tem sempre, todo dia eu como 4 vezes, brócolis, couve, abobrinha, cenoura. Começou a gerar, eu falei, cara, eu não aguento mais essa comida. Aí começamos a fazer carne moída com ovo, com pimentão, com um pouquinho de azeitona. Eu te pergunto, eu fico imaginando pro Léo que agora tá numa fase Então, de pré-competição, como é que ele lida, né, com O que me vontade, assim, às cansa, vezes te dá mas é uma vontade. fase também, né? É uma fase. Porque Na verdade, pré-competição. agora eu tô na fase de comer mais, né? Eu tô Que com bom. O 5 booking. mil calorias agora. Tô com 5 mil? mais ou menos 5 mil. Tá vendo? A gente tá sofrendo, Mas são doutor. 5 Ele mil não. calorias com Pô, a as gente tá comendo mesmas metade de comidas quanto? todos os Aumenta a dias. quantidade. Oi? Só aumenta a quantidade, exatamente. Isso é legal, que a gente precisa falar que alimento, né? Comida é alimento, não é entretenimento. As pessoas passaram a ver alimento como entretenimento. Então, vou sentar pra ver um filme, tem que comer. Tô estressado, vou pegar uma coisa pra compensar esse meu momento de estresse com alguma coisa gostosinha. Tudo tem que ter uma coisa gostosinha, uma coisinha pra te dar um afaguinho. Mas é verdade, então, quando assim, eu falo. se a gente Eu quer achava que tinha. manter... Olha, Cláudia, debochado comigo. Tá te debochando, né? Não, Se fala de vez em quando. Palhaço, não tem problema. doutor. Então, assim, isso que eu tô ao mesmo falando, é o tempo que eu penso trago essa também. frente do que comer é um ato social e comemorar, celebrar, estar Isso é com amigos é verdade. fundamental, você precisa entender quando, como e quanto. Então, vim com a questão do... O que o Léo faz é alimento, não é entretenimento. Então, tem coisas que a gente não pode simplesmente... Ah, eu não gosto de proteína. Então, e Mas tem aí? que comer a proteína, Tem que né? comer, Não, você aí tem que não comer dá, fibra, é. você tem que beber água. Então, são coisas que a gente fala em saúde. Eu tenho certas regras. Eu tenho um galão de 2,5 litros, que eu tomo todo dia ele inteiro.
Quando eu tô muito afim de ser alguém mais sexy pra mim mesmo, eu tomo 2 garrafas dessa. Só que assim, tem tudo que entra sai, né? É uma xixizança. O dia inteiro que você arrepia e fala, transparente, já vou. maravilhoso. Mas assim, é o fato. Eu acho que a gente tá num equilíbrio interessante, nós aqui, eles lá. Mas no sentido assim, que eu acho que a questão não é o certo ou errado. A questão é assim, é o fato que eu penso que eu moro dentro do meu próprio corpo. Eu não vou ingerir qualquer coisa, de verdade. Eu não preciso comer hambúrguer. Mas se eu for comer, vai ser o artesanal. Vai ser um evento. Eu vou pedir uma pizza. Cara, eu vou lá e compro a pizza. Eu fico, ai meu Deus, ó céus, ó vida. Porque eu sei que eu sei aonde. O que eu não achei interessante, que ela falou, uma coisa que eu não faço. Eu tenho muita cenoura em casa, em cubinho em casa, eu tenho uva, eu tenho melão cortado, eu tenho melancia cortado, eu tenho potes de frutas. Tudo. Quer dizer, eu quero comer doce. Eu vou lá, ontem eu fiz isso. Peguei melão, peguei melancia, peguei uva, Facilitou Isso é mudar o ambiente. Exato. Isso é ambientação. Mas é um processo que você leva. O fato de tomar muita água, você também tira um pouco de vontade de Água comer. é cietógeno. Água é sabe? cietógeno natural. Então, são fatos assim, que eu não consigo pegar um sal. Eu vi essa semana, eu tava numa reunião, e o cara tava com um pacotinho de um salgadinho, eu fiquei olhando pra cara do salgadinho. E eu comi baconzitos. Lembra disso? Credo. Eu comia pacotes quando era Cláudio. criança. Até hoje. Até Não, hoje. é fake news ele. Mas assim, é uma coisa assim, cara, que não dá pra comer sempre, assim. Eu nem me vejo comendo. Então são coisas que você fica um pouco policiando. Quando você muda a sua vida, já não é mais tão interessante. Não fica mais Eu tão acho que uma coisa interessante. que é as brincadeiras à parte, assim, mas acho que a gente tá lidando sempre com extremos, né? Uhum, sim. Léo e Lu, por exemplo, eles são... Não que eles são extremistas em nada, mas eles levam ao pé da letra e eles fazem aquilo que eles pregam, né? Uhum, isso é legal. A Lu profissionalmente, o Léo como estilo de vida. Uhum, Eu levo ao pé da letra a minha profissão uhum. e eu tento fazer o melhor para os meus pacientes. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar todas as pessoas podem se beneficiar disso tudo, mas eu acho que o mais importante é o equilíbrio. Porque talvez pra gente seja muito fácil a gente querer transformar a nossa vida. Sei lá, de repente a gente tem uma vida financeira estável. A partir de agora eu quero virar um bodybuilder, tá? Eu tenho a minha vida e consigo fazer isso. Talvez pro Léo não tenha sido tão fácil a esse ponto, mas ele tinha muita vontade de conseguir. Mas qual é a porcentagem da população hoje que conseguiria, ou teria tempo, ou teria condições de realmente falar, bom, agora eu vou mudar minha vida, vou viver por conta do meu físico, da minha saúde, da minha... Eu acho que, não é isso. Eu acho que o que tem que ter é, para a vida que a pessoa leva, qual que é o teu ciclo de amizades, qual é a tua vida social, qual é aquilo, e tentar aos poucos melhorar o que pode... Melhorar em relação à qualidade da alimentação, qualidade do exercício físico que faz. Às vezes é muito melhor uma pessoa que vai... Talvez eu esteja falando besteira, mas talvez seja muito melhor uma pessoa que vai 2 vezes por semana na academia, mas faça um treino decente, do que aquela menina ou aquele cara que vão todos os dias para fazer foto. Né? Então, assim, eu acho que é questão de equilíbrio. E a cirurgia plástica passa muito por isso também. Porque 99% dos meus pacientes... Eles não têm o perfil de Lu e de Léo. São pacientes que são mães de família, que trabalham o dia inteiro na rua e depois tem que trabalhar em casa, e o marido trabalha também, e às vezes ela não consegue ela mesma cozinhar. Eu não sabia disso, doutor. A gente não pode criticar muito quem não consegue, mas eu acho que o meu lado como profissional para instruir que é o viável. É o guiar, né? O público hoje de cirurgia plástica, ele vem como uma média da população nacional. É um público hoje, a população de 25 a 45, 50 anos, é o que tem mais população no Brasil hoje, acaba sendo os pacientes que mais procuram a cirurgia plástica. As meninas mais jovens, que têm pequenos ajustes para fazer, só colocar uma prótesezinha, esse é o público, não é o maior volume do meu consultório. E não é da maioria dos cirurgiões plásticos. Talvez seja interessante que cirurgiões plásticos mostrem só esse público, porque, de repente, é um público que fica mais bonito e mais instagramável, mas a realidade não é essa. Qual é a realidade? A realidade é uma mãe de família, que já tem 1 ou 2 filhos, que já amamentou, que trabalha o dia inteiro e depois trabalha em casa também. É a realidade da população brasileira. Que quer ajustar a cintura, as formas. Isso. E aí, essa paciente, elas são muito beneficiadas quando elas conseguem fazer esses pequenos ajustes. Né? A realidade de vida que a gente quer...
essa mudança total, eu acho que ela é muito bacana, só que talvez ela não consiga Não é ser a acessível. realidade. Mas não, é verdade, não é acessível né? para todo mundo. Que E é a uma gente tem que ter ponta, né? responsabilidade nisso. Eu sei que Léo tem também... Ó, Léo faz assessoria para os meus pacientes. Ah, que Sem legal. querer, né, Léo? Sem Porque o querer. Léo, o paciente que me procura, fala, ó, segue esse cara, ele vai te ajudar, ele manda um directzinho lá, ele Eu responde, falo ajuda, justamente dessa questão motivacional. porque mãe de família É uma geralmente coisa tem legal. esse ganho de peso por causa E eu de tenho ser certeza, mãe. eu tenho É a certeza questão que da profissionalmente autoestima. também a Luana entende que quando vem uma pessoa para poder Com certeza. pedir orientação para ela sabe até onde essa pessoa vai conseguir chegar. Eu tenho certeza que ela queria que todas seguissem ao pé da letra para virar uma máquina realmente. Mas a gente sabe que é difícil, né, Lu? A realidade é outra. É, né? fala sobre isso. O que que você- Eu trago, na verdade, o que eu falei aqui há pouco. O que é possível da gente fazer dentro da realidade de cada pessoa. Eu mudei de profissão para viver o estilo de vida que eu tenho hoje. Eu era advogada, eu jamais poderia treinar praticamente todos os dias, jamais teria tempo de preparar as minhas refeições, de ter os parceiros que eu tenho hoje que eu consigo ter acesso a muita suplementação e fornecer para os meus pacientes e que as pessoas respeitem esse meu momento de, mas ela foi treinar, então, porque antes disso eu ia treinar, era meu pai dizendo que eu era louca, minha mãe dizendo que eu era neurótica, né, meu namorado enchendo meu saco, todo mundo falando que, né, todo dia esse negócio de treino, come aí o que a gente, come aí a lasanha, deixa de ser chata, não quero. Então eu mudei o meu estilo de vida e a minha vida para viver o que eu vivo hoje. Não é todo mundo que pode fazer isso. E eu entendo e eu tô ali para ser um instrumento facilitador, não impositor. Legal. Né? Eu tô Isso ali queria para saber. facilitar E é por dentro isso- do que você faz. É por isso que a gente tá falando, porque para não ficar parecendo que a gente tá fazendo um Não, bate-papo jamais. desse, achando que tá todo mundo aqui que a gente Não. quer que todo mundo fique seco, Não. trancado, Não. sarado pra academia. E é o que eu queria Não falar é. em relação à cirurgia plástica, que eu tava ensaiando, né? Já tentei dar esse insight Você vai algumas tentar vezes. me convencer a te operar. Não. Não. Eu queria falar em relação ao Vai- Léo. O que vai ele dar. fez da cirurgia dele, da abdominoplastia, como eu vejo a cirurgia plástica e a nutrição e tantas outras coisas que é. Eu amo o meu corpo, que eu ia até te perguntar. Quero saber como é a autoestima dessas mulheres quando elas chegam no seu consultório. Porque, assim, a pessoa que ela vai fazer um procedimento cirúrgico vai mexer com a cabeça dela, né? A gente tem a questão emocional, a questão psicológica. A pessoa tem que ver esses cuidados como eu me amo, eu me aceito, mas isso não significa que eu vou ficar assim. Eu posso evoluir, né? Então, assim, eu fico falando que eu vou fazer, mas eu me amo. Sim. Eu Se me ama, se admiro, cuida, faz eu me aquilo que cuido pode. com o que eu posso, eu me alimento bem, eu treino todos os dias, eu Sim. durmo bem, eu me amo e por isso eu entendo que eu posso melhorar cada vez mais. Mas não é que eu me odeio, eu vou fazer uma plástica porque eu me acho horrorosa, porque... Não, então acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque quando você fez sua abdominoplastia, você já se achava foda. Exatamente, Né? já. E você falou algo que é chave, eu me cuido com o que eu posso. Eu o que eu sei que a vida posso. que eu levo hoje de querer ir para um palco de fisiculturismo não vai ser a vida que um cara que tá perdendo peso e vem conversar comigo para falar os perrengues que ele tá passando no emagrecimento. Ele não vai, às vezes, ter o mesmo resultado que eu final, às vezes ele não vai ter o resultado, vai ter o resultado mais rápido, às vezes mais lento, só que é aquela coisa. Por isso que eu friso tanto de comemorar vitórias pequenas, comemorar coisas pequenas que mudam na sua vida conforme o processo vai acontecendo. Às vezes ele chega num patamar onde ele já se ama tanto, ele já tá com tanta autoestima que ele não precisa fazer mais. E se precisar também não tem problema, se quiser não tem problema. Você começa fazendo, às vezes você pega um cara de meia idade, você é médico, você sabe disso. O cara começa a fazer exercício físico, a vida sexual dele muda totalmente com a mulher dele. Uhum. Não, e rola super. Quando você está meio fora do peso, você fica até meio sem graça, às vezes, tira a roupa, rola, já aconteceu comigo. Você tá assim, puta, não tô bem. Porque assim, eu acho que quando você tem uma vida a dois também, tudo você precisa da pessoa, onde você vai, quando você chega, rola um horário aí, um jogo de horário, né? Com essa cumplicidade. Doutor, eu achei bem interessante, então, o público que te procura é bem normal, assim, vamos dizer, Assim, ele acaba acompanhando o que é a média da densidade populacional, né? Tem uma quantidade de pessoas que são mais jovens, 70% dos pacientes de consultório hoje são pacientes, assim, jovens entre 25 e 45 anos. Nossa, que jovens. E Mas o que você esses pede? 25, o que são, mais ou menos, a grande maioria? Ó, hoje, o grosso da cirurgia plástica, hoje, ela está muito relacionada com cirurgia das mamas e cirurgia de contorno corporal, né? A partir dos 50, vem mais pacientes que querem fazer rejuvenescimento facial, lifting, mas o grosso de cirurgia plástica hoje
dentre esses pacientes entre os 25 e 45 anos, é cirurgia de mama, tanto aumento quanto redução, ou reposicionamento mamário com ou sem prótese, e cirurgia de contorno corporal. Seja como o Léo fez, que foi por uma necessidade, que foi uma lipoabdominoplastia, ou seja só para uma lipoescultura. Pacientes mais jovens. Hoje em dia, a cirurgia plástica evoluiu bastante, então a gente tem muita tecnologia embarcada na cirurgia plástica, tem procedimentos novos aparecendo a cada momento, então a gente consegue fazer redefinição muscular dos pacientes, com uso de ultrassom, enxertia muscular. Então, tem muita coisa bacana. E o problema maior é a falta de informação. Um exemplo que eu dou é, às vezes você pega pacientes que não se cuidam, mas tem relativamente até um corpo bom, mas tem uma composição corporal muito ruim. Então, assim, a paciente está dentro do peso, porém com uma composição corporal... Muito ácida. Ruim, não tem massa magra, não tem músculo. E aí esse tipo de paciente às vezes quer fazer uma lipo de definição. Mas vai definição de quê? Vai definir o quê? Não tem como. Né? Porque agora tá na moda, vou fazer uma lipo HD. Cara, eu vou fazer uma lipo HD, seja 4K, qualquer nome que eles queiram inventar, mas vai definir o quê? Tem que mostrar o D, né? Ô, doutor, o que é lipo HD, assim? Uma pergunta bem... Olha a minha cabeça como funciona. Eu tenho a camada de gordura em cima. Sim. Você vai limpar em volta desses contornos e vai deixar a gordura em cima? Então, isso é uma dúvida que é muito frequente. Vou tirar a blusa. Peraí, vai mostrando em mim. Peraí. É muito frequente. Tá rindo de mim, ó. Caneta, traz uma caneta. É muito frequente essa dúvida. Os pacientes vêm com essa informação, então a gente tem a obrigação de informar da forma passar a informação correta. A lipo high definition, ou lipo de definição, o procedimento é exatamente o mesmo, que é a lipoaspiração, a introdução de uma cânula numa determinada região que tenha gordura que você vai aspirar. Existem algumas formas de você definir um paciente. A primeira, e o mundo dos sonhos, é pegar um paciente que previamente já cuida do corpo, tem uma densidade muscular boa, e diminuir a quantidade de gordura que está cobrindo aquela musculatura. Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele vai ficar mais definido. E existe a forma que nós, cirurgiões plásticos, brincamos, que são algumas vezes oferecidas para os pacientes, que é deformar o abdômen de um paciente, fazendo algumas áreas de sombra e outras áreas mais iluminadas, sem nenhuma densidade muscular naquela região, para parecer que aquilo ali é músculo. E não é. Aquilo ali nada mais é de uma diferença de jogo de luz, que é deixar o paciente com algumas áreas mais profundas e outras menos profundas. Quando bate, de repente, qualquer raio de luz em determinada posição, que talvez vocês saibam melhor do que eu, aquilo ali parece que é um abdômen mais definido. Só que na hora que você toca, nada mais é do que uma área com mais e outra área com menos gordura. E a outra coisa que acontece, muito definido. Eu ia ficar bem engomado. E aí uma outra coisa que acontece bastante, que a gente acaba vendo na rede social... Isso eu tô falando, não é a forma que eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu gosto de trabalhar com coisas mais naturais, com os pacientes deixando um corpo mais harmônico. Quando a gente pode fazer definição, eu faço definição. Quando pode usar tecnologia, eu uso tecnologia. Agora, uma coisa que a gente vê muito na internet, e choveu nos últimos 2 anos, Eu acho que você vai falar. do meio da pandemia ou pós-pandemia, é mulher com a barriga trincada e o braço de panetone. E o braço parece um pão. Você vê um monte de... Eu vejo... E faz uma foto assim, né? De biquíni. Não, e segue e me critica. Bota a foto aí, primeira. Bota a foto. Aí você vai ver, a foto de biquíni da menina. Aí eu fico imaginando. E assim, né? Eu fico imaginando. Eu falo, cara, ela vai pra academia só pra fazer abdominal. Expressão facial. É uma coisa feia. É uma coisa feia. Né? É uma coisa Não, feia. é bizarro. Isso choveu. Isso pra mim chama falta de bom senso. Eu acho que um cirurgião médico, plástico... né? Um cirurgião plástico... Bota a foto do médico aí também. Pode Bota colocar atrás. a foto, bota aqui. O médico que se propõe a fazer esse tipo de coisa, respeito, o CRM é dele, ele que responde pelo CRM dele, não tem problema algum. Mas eu acho que é questão de conversar com o paciente. Eu acho que o paciente que a gente investe tempo conversando antes de operar, a gente vai ter menos dor de cabeça depois da cirurgia. Doutor, você acha que você deixa de fazer por ano quantas cirurgias? Por conta desse seu posicionamento incrível? Por incrível que pareça, eu deixo de fazer muito pouco. Porque eu acho que eu tenho um poder de convencimento bem legal. As pessoas vão, tentam e voltam. Uau! Tenho. Legal. Algumas então pacientes... Luana. Eu tenho pacientes que saem do consultório, às vezes, e falam com as meninas que trabalham com a gente lá do comercial, que vão Te xingam, depois. pelo jeito. Cara, que xingam. Esse médico, acho que ele é choram. quem? Eu tô pagando! A frase é essa. Eu tô mega na show esse consultório. A frase é essa.
mas uma parcela muito grande dessas pacientes voltam dentro do peso e ainda voltam debochando. Você falou que eu não conseguia, olha aqui pra mim, todo o meu peso agora Tá, você me então opera. se a gente engordar 8 quilos, vocês fazem cirurgia na gente. Não, um dia a gente vai conversar. A Luana, ela não precisa. Parece que eu preciso, né? Você sentiu o hate? Você sentiu o hashtag Fecruz Ele Analisa? é Mas é porque você suave, quer mas engordar, ele, não quero. mas ele, né, é certeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Consulta Cláudio. rolando, doutora. Queria muito saber como chegam as pacientes, o público, né, no consultório, em relação à autoestima. Por quê? É o que eu falei e isso eu fico matutando, né? Eu vejo a cirurgia plástica como uma reparação ou como algo que vai fazer você se amar cada vez mais, né? Para você, se você já se ama, ajeitar. Ele tá muito Eu longe. tenho que falar que senão Daqui a pouco ele vai sair da sala. Né? Deixa pra você o microfone. Você ama o seu corpo é sua casa, a gente mora numa Sim. casa, a gente não pode fazer uma reforma pra ficar Sim. mais bonito, pintar uma parede, ficar... Eu- Eu penso assim, mas eu acredito que tem muita gente que chega querendo ser outra pessoa ou se odiando. E aí isso é um problema, porque aí você tem que entrar com a questão, literalmente, de um suporte multidisciplinar. Né? Porque, assim, a gente vê também muitos exemplos de meninas, mulheres que já passaram por dezenas de cirurgias plásticas. E a pessoa não se enxerga mais naquela imagem. No consultório tem todo tipo, né, Lu? Por exemplo, eu falo em relação a essa parte de aceitação de corpo, principalmente nas cirurgias relacionadas a contorno corporal. Diferente, por exemplo, de uma menina jovem que nunca teve filho, não amamentou e ela não gosta do tamanho da mama. Então, esse caso é uma paciente que ela chega com autoestima lá embaixo e ela quer aumentar o volume de mama, mas essas pacientes são as mais fáceis para trabalhar, né? Elas procuram mesmo porque querem melhora daquele... Agora, quando é relacionado à cirurgia de contorno corporal, que aí são as lipoaspirações, lipoescultura, lipoabdominoplastia, essas pacientes... tem de todo tipo. Tem daquelas pacientes que estão tentando melhorar ou já fazem alguma coisa para cuidar do seu corpo e realmente em algumas áreas, foi o teu caso, você treina e em algumas áreas não consegue melhorar. Porque a gente sabe, tem algumas gordurinhas que, cara, você pode fazer dieta restrita que for, você vai ver que é difícil, e a cirurgia plástica ajuda bastante. Cláudio? Mas tem uma parcela das pacientes que elas não estão contentes com o seu corpo, querem uma mudança de corpo, mas não querem fazer nada para isso. Elas querem simplesmente, pega aqui o dinheiro, vai lá e faz em mim. Terceirização. Elas querem terceirizar. Aí, esse paciente, na minha forma de enxergar, é o mais complexo. Porque esse daí a gente tem que trabalhar um pouco. Mas, A assim, ideia você sente de que elas precisam fazer a parte delas, sabe? Mas em relação à autoestima, independente do perfil desse paciente, todas elas têm a autoestima lá embaixo. Todas elas têm. Elas querem essa mudança, elas não se sentem bem com esse corpo. Cara, mas Isso assim, me eu lembro preocupa. quando eu tinha o flanco, os meus flanquinhos, o Bob e o Ted, eu ficava muito incomodado, porque às vezes eu via em foto do lado e realmente ficava uma bolinha aqui e eu ficava chateado. Às vezes eu tava sem camisa, eu tava com o abdômen não tão como depois da cirurgia, mas tinha um contorno legal, só que aparecia pela parte de lá, pela lateral. Sobrando, né, Fê? E eu só enxergava aquilo. Eu só olhava tudo aquilo, entendeu? Mas assim, isso não fazia você não gostar de você. Ou fazia? Eu não tirava a camiseta às vezes, os lugares, aí o meio que eu vivo, às vezes é incomoda, Lu, complicado. uma coisa que incomoda, Mexe com a tua, incomoda bastante, mexe com a cabeça. segurança, entendeu? É que você nunca passou por isso, né? Obesidade, Você tem um quanto corpo- Eu qualquer queria que você tivesse uns nunca- flancos pra gente conversar a altura. Não, mas mexe, insegurança. mexe. Acho que assim, insegurança. Todo mundo tem alguma insegurança, no fundo. Sim. Seja ela qual Eu tenho- for. eu Então a tenho gente tem que pacientes saber trabalhar Eu tenho com pacientes isso. que relatam que não tem mais vida sexual com seu parceiro. Eu tenho pacientes que relatam Rola. que deixam de fazer viagens por causa do Pra tipo de roupa praia. que elas vão Vai precisar usar. colocar. Eu tenho pacientes... É que aquele negócio. A partir do momento que a paciente chegou até a mim, ela não está satisfeita. Não vai nenhuma paciente lá no meu consultório e falar assim, vim aqui só pra Tô me exibir, gata, falar que eu tô melhorar. linda. Só pra você me Não elogiar. vai. A última que foi lá foi você. Aquelas foi ela. Mentira que eu não falei assim. Oxi. Que Então elas não vergonha, né, chegam. gente? Então, Vamos dar uma essas pausa nesse pacientes- vídeo? Eu não dei, olha. Essas pacientes têm sempre uma... Não, é elas que tão eu, pra eu, baixo. Dá pra receber eu elogio. quero entender. Não, mas só para trazer para as pessoas essa visão que eu acho fundamental quando você faz qualquer procedimento estético. Né? Eu me amo e por isso eu posso melhorar, por isso eu posso me cuidar. Eu vejo pessoas que, assim,
da pessoa se colocar pra baixo, ela mesma, o mundo já coloca a gente tão pra Isso baixo. não é só no consultório dele. Você pega isso. Não, mas, qualquer mulher que tá obesa pra conversar comigo, geralmente o que acontece com a mulher, com a mãe de família, com a mãe de casa? Ela vira extensão dos problemas dos familiares dela, dos filhos, do marido, e ela se esquece. Nossa, Ela entra em segundo plano. E aí, essa mulher precisa geralmente, ser quando eu vista, chego pra né? essa mulher e falo pra ela, você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Elas começam a chorar. Você tem que se cuidar, É você batata, também tem que ter cara. seu A pessoa, momento. a pessoa, a partir do Batata. momento que vira pai ou mãe de família, eles param de se preocupar com ele para se preocupar com os filhos, com o restante da família. E eles não entendem que se eles não estiverem bem, eles não conseguem cuidar. Mas é difícil. É bem complexo, assim. Às vezes eu vejo em casa o horário de um, o horário de outro. É um evento que às vezes assim, tá, hoje eu não treinei, acho que terça-feira. Acho que quarta eu não treinei. E tudo bem. Ontem eu treinei e hoje eu vou treinar até reunião à noite, enfim. Mas assim, lógico, você falou uma coisa, quando você vai no cirurgião plástico, você não tá satisfeito. Eu lembro como se hoje, o Lúcio pegou, ajoelhou e começou a me apertar. Eu falei, mentira que eu vou passar por isso ainda. Ele pegava na gordura, né? Vocês fazem isso? Ele pegava na flanca, ele riscava. Eu falei, gente, eu tô mais feio do que eu imaginava. Porque é um contexto. Ele recirculava meu abdômen, circulou meu flanco, ele pegava, ele segurava. Ele vai. E no dia da cirurgia, foi a mesma coisa. Ele vai lá, te rabisca inteiro. A gente tem que tomar até cuidado, porque às vezes o paciente, quando nos procura, isso a gente tem que ter uma certa sensibilidade. Às vezes o paciente nos procura com uma determinada queixa e às vezes escapa. Você fala alguma coisa a mais, cara, você acaba com a autoestima do Um exemplo, muito complicado. doutor. Um exemplo, o paciente vem, ele tem uma Muito. queixa de uma região abdominal que ele não gosta, do abdômen, por exemplo. Aí às vezes você fala, pô, não é nem na maldade, mas é que a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai mexer nessa região do abdômen, quando a gente mexe na lateral e um pouco nas costas, a gente oferece uns resultados melhores. E na hora que Harmônico. E aí, na hora que você fala isso, tem alguns pacientes que acabam entendendo de uma outra forma e se acaba destruindo mais ainda essa paciente. Então, Nossa. a gente Muito anda sempre ali, Uma linha tênue. bem numa linha muito, muito tênue entre aquilo que a gente consegue falar e não falar. Hoje em dia, as pessoas talvez até se ofendam com muito mais facilidade do que antigamente. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. E normalmente essas pacientes elas já estão ali com a autoestima lá para baixo. E se você fala alguma coisa a mais, ela já... mas ele está falando que eu tô super gorda, que eu tô isso e aquilo. E não é. Às vezes a gente está falando pro bem do paciente. Eu falo para os meus pacientes em relação a peso, é assim, eu tô te protegendo. Tô resguardando pela tua saúde, te resguardando pelo teu dinheiro. Mas mesmo assim, alguns ainda se sentem um pouco ofendidos. É uma coisa que... É uma luta, sabe? Eu acho que é uma briga Sabe, bem grande. Acho que uma palavra, né? Na verdade, um propósito que eu acho que rege muito tudo que a gente falou aqui. Tanto o grande emagrecimento do Léo, a sua trajetória, a minha função como nutricionista, a do Cláudio como cirurgião plástico, a do Fê, né, como essa pessoa, esse influenciador do bem-estar, a BTFF também, que a gente fala do bem-estar, do fitness, mas tudo isso está voltado, na verdade, para uma questão da gente viver mais e viver melhor, enquanto durante esse... A frase que você sempre fala, quero que eu viva jovem, como é que é? Que é a gente morrer jovem o mais tarde possível. Então, acho que a grande questão, né, da gente pensar no emagrecimento com a mudança de estilo de vida, numa cirurgia plástica que faz a pessoa se sentir mais confiante, se sentir melhor, melhorar um perfil metabólico e com aquilo, querer se alimentar melhor, da BTFF que vem, galera, bem-estar, qualidade de vida, vamos lá. É a longevidade. Então, assim, quando a longevidade estiver regendo, né, os seus pacientes, a sua conduta, que eu sei que você tem, né, essa bandeira. O Léo também, quando ele traz um incentivo à pessoa que manda uma mensagem para ele, um relato, e ele simplesmente não fala, olha, fecha a boca, né? Vai treinar. Se fosse fechar a boca, tava ótimo. Você tem aquela conversa, aquele ouvir, aquela escutativa. A minha parte também, trazendo para a pessoa uma mudança de estilo de vida. Olha, vamos mudar essa alimentação gradativamente, mas a gente precisa fazer algo que você consiga manter. Porque hoje o que todo mundo quer aqui, gente, é viver muito e viver bem. Eu acho que a grande questão é a gente pensar numa longevidade em tudo que a gente fizer. Longevidade quando a gente treina, não é só estética. Aí a gente vem saúde, tem estética, longevidade. E a parte mais legal de tudo isso, sabe? Aí você tá na tua casa, você recebe um direct de uma paciente, frente pro espelho, cara, feliz,
dando uma foto, Eu fiz isso com o meu médico. amarradona, feliz. Aí ela assim, nossa, você mudou meu estilo de vida. O Léo é um dos exemplos de pacientes que eu já operei, mas eu já operei pacientes que passaram por diversos outros colegas que ninguém queria operar, e aí você entende a situação de cada paciente, você vai lá, indica, opera, melhora. Ela continua um pouco acima do peso, só que ela tá acima do peso super feliz. Exatamente. Então, eu acho que é isso, é entender cada pessoa. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas complexidades, as suas individualidades, entender onde você pode ajudar. E a coisa mais gostosa que tem, a gente brinca, pô, eu trabalho com isso, eu pago as minhas contas com a cirurgia plástica. Mas não tem nada mais legal do que você tá do nada, assim, você chega, vem um pipo, você olha um direct. Aí você olha, você fala, cara, não acredito que ela tá mandando essa foto. Ela tá lá na frente de um espelho com uma roupa de academia. Eu lembro uma vez que eu tava na praia depois de um ano, eu fiz a cirurgia, aí você fica super magro, sarado, né? O seu ápice, né? E uma mulher falou assim, nossa, o seu corpo é lindo, ele é esculpido. Na época eu tava super desenhado. Eu falei, olha, eu fiz plástica, eu fiz uma lipo, né? Ela me olhou assim, assustada, eu fiz uma lipoaspiração, né? Eu tinha dificuldade com o meu flanco, tal. E ela ficou feliz pela minha sinceridade e o fato de ela também pode ter essa oportunidade, né? Porque eu não quero vender, igual. Só uma forma que você. A gente fica falar com essa pessoa, brincando com a coisa Anitta, né? Você só falar com ela muda. Só de você dar uma palavra amiga de você. E é muito sério as redes sociais. Eu trabalho nesse universo, né? Eu vejo os bastidores, cara, é muita montagem, é muito Photoshop. E assim, e é muito sério isso, né? E eu faço questão. Turma, adoraria ficar mais uns 3 dias aqui. O bate-papo tá super legal e foi exatamente o que eu imaginava, que foi um bate-papo aí. E eu queria agradecer a vocês de verdade por levar essa mensagem para as pessoas que estão do outro lado. Essa é a nossa essência BTFF, né? Trazer o bem-estar, a longevidade, qualidade de vida. Todo o nosso propósito tá focado nisso. Eu acho que corpos sarados é importante para quem gosta, né? Sim. Mas assim, eu acho que nós temos presentinhos hoje. Mas assim, o que eu vejo e a mensagem que eu queria passar, muito obrigado. Suas redes sociais, Doutor Cláudio Messias. Ele tava pensando, parou pra pensar. Tá vendo como eu sou muito blogueira, né? @ DR Cláudio Messias. DR Messias. É isso, né, Lu? I guess. Cláudio Messias. @ Luana Rocha, NUT, NUT. @ Léo Máquina com CK. Com CK. Bom. MACKIA. Eu queria agradecer pelo convite, Lu, Léo. Obrigado, querido. Achei bem legal. Eu também agradeço. Eu espero que a mensagem que fique é essa, de corpos sarados são bonitos, mas pessoas felizes são muito mais. Nossa. Doutor, mas eu acho que... corpos sarados nem sempre são saudáveis. Eu acho que, total. Eu acho que muito legal a tua postura de vir até aqui. Eu acho que foi muito legal o teu ponto de vista como médico, porque nós, do lado de cá, sabe quantas vezes é uma indústria, né? Sim. A beleza, né? E você se posicionar, isso é muito enriquecedor. Eu acho que é uma nova... Você trazer essa nova página, esse novo posicionamento. Da vez que eu vi o teu material, quando a Luana me mandou o seu Instagram, e eu comecei a ler, e aí comecei a ver teu trabalho. E quando você mandou o seu release, né? Eu achei incrível o fato de você se posicionar. Não, você não vai fazer cirurgia, você tem que se cuidar primeiro. Isso é muito legal. Então você tá de parabéns. Obrigado. E você, meu querido, um exemplo de vida aí. Obrigado. Não imagino que você... Eu não consigo imaginar o que você passou, mas dá pra ver que você teve um ótimo trabalho. Alex, ele vai subir no palco. Ele olhou se fosse o Alex ali atrás, ó. Você vai subir no palco, não é? Sim, SPFF. Eu cheguei a falar com UFC Alex Champion, The Future Champion, esse ano. Final do ano, dezembro, eu devo estar subindo já. Não, devo não. Devo não. Novembro. Vou subir. Novembro. Em dezembro, acredito que ele vai lançar a categoria de superação. Tá. E aí eu vou pra categoria de superação e eu também vou pra categorias normais pra bater de frente com os normais. Devo não, tem que ir, vai. Vou. Vai, pô. Léo, eu queria que você, eu também pegando seu papel, Fê, que você deixasse uma mensagem para quem tá naquele Léo de mais 100 quilos agora e tá ouvindo isso com a mensagem. O que você diria para essa pessoa que quer chegar onde você tá, mas ele ainda tá nesse lugar? Eu sei que às vezes parece impossível, eu sei que às vezes parece improvável, eu sei que às vezes parece muito difícil, mas a lei do esforço, ela nunca te trai, cara. Quando você coloca um propósito na sua cabeça, você persegue isso, e você tem humildade de aprender com seus erros, você consegue. Eu tô aqui para mostrar isso. Eu não tô indo pro fisiculturismo depois de ter perdido mais de 100 quilos, só da força da minha vontade. Eu tô indo também para mostrar que qualquer pessoa que chega para você e falar, você não vai conseguir isso nunca,
não é verdade, cara. Isso não é verdade. Então, eu vou ser o primeiro cara a ter perdido mais de 100 quilos a subir no palco de fisiculturismo. E não vou subir só pra biscoito ou só pra falar eu subi. Eu vou subir pra bater de frente com os melhores, cara. Eu sei disso. Vai dar certo, já deu. O que não te mata te fortalece, né? Queria entregar pra vocês. Eu vou pôr meu óculos que eu não enxergo direito, viu? Um carinho de Nutri, né? Que não pode deixar de ter. É da comida, Nutrify. é comida, Vamos ver, Nutrify. Nutrify, que é uma empresa de suplementação clean label, que eu gosto muito. Vegan Taste. Eu gosto muito de trabalhar com a Nutrify, então aí proteína, tem cafés que a gente gosta, café da Power Focus, barrinha de proteína. É um carinho de nutricionista, né, que a gente sempre faz, né? Nutricionista também ama comer, tá, meu povo? Aliás, também não. A gente ama comer, eu amo comer. É Só que a gente gosta de comer de maneira saborosa. Já. Eu também. E os suplementos, proteínas facilitam, né? Na rotina do dia a dia. Olha que legal. É uma amostra do Natural Sleep agora, que eles lançaram para melhora da qualidade do sono, como a gente fala em saúde, né? Saúde é legal. tudo, a gente precisa dormir bem. E você ganhou uma cirurgia plástica do doutor! Parabéns! Lá. Os primeiros 10 que assistiram, parabéns! Manda mensagem no direct do Cláudio e fala. Eu quero. Exato. Você ganhou uma cirurgia plástica. Já faz os Só que exames. Claro que não, tô brincando, turma. Isso é muito sério, é muita saudade. Eu fico brincando, mas eu não tenho coragem de fazer outra cirurgia. É um pós também muito responsável. E é uma cirurgia séria. Você arranca de uma noite pro dia, né? Que do nada. A gente conversou, é a fase, né? É a fase que você tá, a fase de vida que você leva. Um lindo, maravilhoso, incrível, perfeito. Um tempo entendeu? atrás você tava naquela e queria, e hoje em dia você não mudou mais. essa fase, mas pode acontecer que daqui a pouco você volte e queira de novo. E Eu já tô velho, doutor, não dá mais não. Turma, dia 23 a 26, quinta edição, BTFF está chegando. Esperamos você. Vai ser Um beijo incrível. e até o próximo episódio. Tchau!